Olá, bem-vindo ao canal que rola na Geronto. Estamos aqui mais uma vez para discutir um tema interessante e importante na questão da velhice e do envelhecimento. Como sempre, a gente trouxe hoje um convidado para falar sobre um tema bastante atual e bastante importante, que é pessoas idosas e apostas, que são as bets, né? Hoje em dia a gente chama de bets. E para falar sobre isso com a gente trouxe aqui o João Iotti, e o João, ele é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e é advogado. Ele é mestre em ciências pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a USP. É pesquisador no projeto Global Crossings, no âmbito da Cátedra Jean Monnet, na União Europeia Erasmus+, vinculado à Universidade Federal de Uberlândia. O João também é cofundador e diretor do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa Idosa, o IBDPI, e vice-presidente da Comissão Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados no Estado de São Paulo. Então, João, seja muito bem-vindo. Quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite e queria que você desse uma saudação aí para as pessoas que estão nos assistindo antes da gente iniciar nossa conversa, nosso papo de hoje. Obrigado, Carlos, Sérgio, Marília. Agradeço o convite e também tenho que deixar registrado aqui os meus parabéns pela sensibilidade de inclusão, né, na pauta aqui de vocês, sobre as apostas, né, que entrou na pauta pública esse ano e com certeza nos próximos anos vai ser muito discutido ainda. E eu acredito que o tema aqui de hoje, né, falando das pessoas idosas e pessoas idosas, inclusive em situação de vulnerabilidade, isso se torna necessário esse tipo de debate e como se fosse mesmo levar um oxigênio para esse debate, porque até então não se é falado muito sobre esse aspecto, né, as pessoas idosas e as apostas. Ah, legal. Então, ótimo. Então, para a gente começar a conversar sobre o tema, João, queria te perguntar o seguinte: o que são bets, né? São Uhum. jogos legalizados e desde quando estão Uhum. autorizados? São oficiais, não são? O que são as bets? Uhum. Olha, Carlos, eu vou, para responder essa pergunta, eu vou retomar um pouquinho do contexto até chegar nas bets. Ou pelo menos tentar aqui de uma forma de conversa com vocês, alguns dados que eu pesquisei e também a gente está estudando, inclusive como que vai ser a atuação, né, ano que vem para trazer uma proteção maior para as pessoas idosas. E aí eu queria lembrar, né, a todos aqui que estão também nos assistindo e vão assistir, que não é de agora essa cultura de aposta. A cultura de apostas no Brasil, a gente teve a clássica figura e ainda tem a clássica figura do jogo do bicho, né? Acredito aí que vocês se recordam, talvez não na minha geração, mas na geração do meu pai, era muito falado, assim, era algo como se fosse recorrente, algo naturalizado, né? Vamos dizer assim, apostas do jogo do bicho naturalizado. Pesquisando, encontrei algumas fontes que remetem ao ano de 1892, um Barão João Batista Viana Drummond, e ele que foi, né, segundo essas fontes, que criou esse jogo do bicho através de ingressos no zoológico, né? E isso, na época, né, era dada uma carta de 25 bichos no zoológico e a pessoa selecionava e no final era sorteado, né? E isso acabou no Rio de Janeiro ganhando muita fama, né? Enfim, e até hoje, né, é muito conhecido essa prática, né, ilegal. Em 1917, indo um pouquinho para frente, o próprio governo ele institucionalizou a Loteria Federal, né? E também a gente tem que lembrar que é uma forma de aposta, né, legalizada. A loteria ela existe até hoje, e é uma forma de aposta, é uma forma de cultura de aposta de forma legalizada. Então, em 17 já existia também essa figura.
teve é, é, que alguns chamam de Era de Ouro, na década de mais ou menos 30, com Getúlio Vargas, que não sei se vocês se recordam, mas é encontrado na literatura muitos cassinos em Poços de Caldas. Alguns chamavam Marília está balançando a cabeça, acho que ela foi, hein, para Poços de Caldas. Chamavam de Las Vegas brasileiras. Eu Ô, João, eu fui Oi, na Marília. segunda-feira, essa semana, por isso que eu fiz assim. Ah, mas foi O no cassino? cassino, eu fui lá. Tô brincando. Mas assim, era algo que na década de 30 era realmente tinha muitos cassinos no Rio de Janeiro, né? Poços de Caldas foi catalogado mais de 20 cassinos, né? Então, acho que essa cultura permeia, né, o Brasil e o mundo, né, como um todo, na nossa sociedade. É, Em 46 a gente teve uma quebra. Teve com o presidente Eurico Gaspar Dutra, eu encontrei que ele fez um decreto proibindo a qualquer tipo de exploração de jogos de azar. Né? Para quem quiser pesquisar, esse é o decreto 9.215 de 46, e ele argumenta no decreto que, abre aspas, nocivos à moral e aos bons costumes, fecha aspas. Então, a gente teve essa quebra, né, essa tentativa de quebra, lembrando também a época que nós estávamos vivendo, né, que permeia ali toda a década de 30, né, golpe militar e tudo mais. Então, também isso tem esse contexto, né, de bons costumes, essa narrativa para ter e alguma vinculação com os jogos de azar, né? Que a gente pode até tentar fazer alguma interpretação narrativa, porque quem que fazia os jogos de azar, né? Qual que era a classe que participava disso, né? Então, é interessante que a gente vai ver que na literatura as pessoas que eram mais desiguais eram elas que acabavam se endividando também nesses jogos. Enfim, um ciclo, né? Bom, e aí, indo um pouquinho para frente, aí, Sérgio, para a gente já chegar aqui, Carlos, para a gente chegar um pouquinho no que seria as bets hoje, né? Tivemos um avanço em 2018 no governo do Michel Temer, que ele inseriu essa discussão. Para quem quiser pesquisar também essa história, foi o PL 13.756 de 2018 que ele insere, né, ele autoriza, ele busca essa autorização e funcionamento das casas de apostas no território brasileiro. Lembrando que a gente já estava vivendo uma transição tecnológica no mundo, né? Então, o acesso às plataformas se tornam de forma quase universal, né? Hoje, e aí chegando nas bets, né? Seriam essas apostas, né? O termo é a palavra em inglês de aposta, e aí esse nome de inglês, né? Remetendo às plataformas digitais, virtuais. Então, hoje em dia, você consegue fazer uma aposta, uma bets, tendo um celular, né, na mão, e a gente vai conversar um pouquinho, acho que talvez conversar um pouquinho sobre essa questão das pessoas idosas e o uso, né, do smartphone, enfim. Em 2003, aí no governo do Jair Bolsonaro passa essa pauta sem regulamentação e o Lula, né, o governo Lula, em 2023, ele retoma essa estratégia, né, com o Ministério da Fazenda, exatamente também para aumentar, talvez, a arrecadação e a necessidade de regulamentação de fato, né, vamos colocar assim, mercado, né, um mercado trilionário, bilionário, né, então ele impõe essa lei, né, ele promulga junto com o governo essa lei, depois de muita discussão, né, muitos vetos, né, teve uma longa discussão, e aí é publicada a lei 14.790 de 2023, que regulamenta as apostas aqui no Brasil. Não só regulamenta desde da questão de tributos, né, define as regras para a exploração desse serviço, e também de publicidade, né? Então, as bets seriam essas apostas, né, na plataforma virtual, qualquer tipo de aposta feita
esportiva, né? Enfim, que é muito, né? Veio muito à tona nos últimos meses, né? Essa questão das bets esportivas, né? E aí também é importante, eu acho que destacar, quando se fala em bets e na legislação, que ela define duas categorias na legislação. São aquelas apostas esportivas, né? Baseadas em eventos reais, e as apostas baseadas em eventos virtuais ou jogos online. Então, a gente também tem esse campo. A partir de outubro, agora desse ano, né, apenas as empresas cadastradas na lista de autorização pelo Ministério da Fazenda que podem operar aqui no território nacional, e então elas tiveram que apresentar a licença de operação, todas as regras, né, custou essa licença, alguns milhões, então, de forma a tentar trazer um pouco mais de regulamentação. Então, a partir do ano que vem, essas empresas já começam aí uma fiscalização mais forte do nosso governo e sociedade como um todo, né, Carlos? Ô, 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 Oi. João, é muito prazer ter você aqui conosco. Eu Ah, acho prazer é meu, Maria. questão muito atual e isso tem um impacto muito grande no envelhecimento. Por Hum. isso que nós estamos conversando com você. Você já definiu que bets são apostas, não é? E pode apostar em várias coisas. Acho que a mais conhecida que a gente tem é a esportiva, que todo mundo faz propaganda, isso está invadindo muito. Você já nos disse que elas são oficiais, são autorizadas, tem lei que regulamenta. Tá, então, esclarecido esse ponto de partida, agora nós vamos cruzar este assunto com a pessoa idosa, né? Por que que a gente tem que se preocupar com essa questão, não é, das apostas, dos jogos, na temática de proteção à pessoa idosa? E vale destacar que você é uma pessoa que está vinculada à Ordem dos Advogados do Brasil, numa comissão que tem como propósito principal a defesa dos direitos das pessoas idosas. Agora que nós já entendemos o que são, como funciona, como está, faça esse link e o que nós devemos chamar atenção em relação aos idosos. Eles podem fazer aposta? Ótima pergunta, Marília. Como sempre, né? Objetiva e cutucando ali um ponto importante. É claro, tem uma autonomia, né? A pessoa idosa, como qualquer outra idade, pode, quer dizer, qualquer outra idade não, porque a pessoa tem que ser maior de idade para, né? Tem que ter a capacidade civil plena para conseguir exercer esse jogo. Depois a gente até pode falar mais um pouquinho disso, porque é um dos pontos aqui que eu gostaria de explorar com vocês, que é a capacidade civil, né? Que pode surgir na questão da proteção da pessoa idosa. Mas essa lei, ela trouxe um papel importante que ela estipula que assim, o jogador, ele é um consumidor também. Ele é um consumidor a partir do momento que ele está utilizando essa plataforma para se divertir. Então, existe essa responsabilidade como consumidor e a lei, ela é expressa nesse sentido. É tratado como consumidor. No entanto, quando a gente fala de pessoas idosas, e aqui acho que importante também destacar que eu acho que pessoas idosas em situação de vulnerabilidade necessitam de uma proteção maior, né? Porque elas por diversos fatores, elas se tornam mais vulneráveis a essas plataformas. Então, por exemplo, vulnerabilidade financeira. Nós temos a figura dos aposentados, aposentadas, que por vezes, no nosso Brasil, vocês sabem melhor do que eu, eles são o verdadeiro pilar da família, do núcleo familiar. Sustento, por vezes, o único sustento financeiro, né? E então, a partir do momento que você pode colocar, né, essa pessoa numa possibilidade de vício, né, numa plataforma, num jogo de plataforma, né, então esse é um ponto, né, até que ponto que essa pessoa idosa, aposentada, né, pode comprometer a sua única renda, né?
E aí aqui a gente conversa com outras temáticas que eu acho que elas se entrelaçam. Por exemplo, a pessoa aposentada que tem que tem Alzheimer ou outro tipo de demência, e que os filhos e netos que fazem o controle dos gastos, da administração dos bens. E normalmente essa administração dos bens hoje é feita pelo celular, pelos aplicativos de banco. Então, talvez a gente não esteja falando nem da proteção específica ali da pessoa, mas da família como um todo. Porque se a pessoa idosa ela tem alguma dessas condições, e que normalmente essa violência financeira, violência psicológica ocorre, né, por filhos, netos, pelo núcleo familiar, se esses filhos e netos detêm a posse do celular, detêm a senha, né, do celular, como nos aplicativos de banco, ele consegue fazer essas apostas e, por vezes, a pessoa idosa nem vai ficar sabendo. Ela só vai ficar sabendo depois que a sua aposentadoria for descontada e não, talvez nem entenda o que está acontecendo, né? Então, esse é um ponto que eu acho que conversa nessa temática, e que deve se aumentar, né, esse tipo de proteção, principalmente essa questão de demências e Alzheimer, porque às vezes não é fácil identificar no começo, no início, e a pessoa preserva a sua autonomia, mas é, é, tem essa questão dos familiares, né, que pode ter a posse do celular, às vezes por boa fé, mas às vezes sob o pretexto sabe aquele pretexto que é deixa que eu sei mexer, deixa que eu sei mexer mais nessa questão tecnológica, você não sabe mexer no banco aqui pelo celular. Então ele acaba, essa pessoa, se tiver na má fé, ela consegue mudar a narrativa e utilizar, ficar na posse, né, dos aplicativos e baixar o aplicativo no celular de apostas né, e comprometer a renda. Mas outros dois pontos, né, que a partir do momento que essas plataformas elas se tornam legais no Brasil, as práticas comerciais também podem ser enganosas, como nós temos publicidades abusivas em outros tipos de mercado, né? Então, tomar cuidado para o que vai vir para frente de narrativa na publicidade, principalmente levando em consideração o isolamento social e a solidão que algumas pessoas idosas podem estar vivendo naquele momento, né? A gente sabe que a desigualdade no Brasil é muito grande e nem sempre aquela pessoa idosa vai ter uma rede de apoio, uma rede de familiar, e essa solidão ela pode contribuir para o ingresso de forma compulsiva nesse universo, né, de apostas, né? E isso pode comprometer a pessoa, né, Maria? João, Oi. muito legal a sua forma de abordar, bastante fácil da gente entender, inclusive para os idosos também que estão nos ouvindo, vão nos ouvir. Queria te Uhum. parabenizar e agradecer a sua presença. É uma honra ter você aqui com tanta sabedoria. Antes de fazer a pergunta, eu quero só falar, eu sou de Minas Gerais, lá do sul de Minas, de Caldas, do lado de Poços de Caldas, e lembro, né, porque eu já sou velho, eu lembro do cassino em Poços de Caldas. O Getúlio ia lá. Ô, louco. Para você ver. Então, é uma coisa realmente que está na nossa história, e apostar, jogo do bicho. Ixi. Então, voltando aqui para essa questão do limite, porque é muito importante você estar falando, olha, as pessoas começam e vão e podem até ter problema, ainda mais se ela for vulnerável, né, o idoso vulnerável. Então, a gente precisa muito discutir, a sociedade precisa discutir qual que é esse limite para a gente saber como fazer um freio, impor uma proteção. Então, qual é o limite entre é saudável? Não, até aqui é uma aposta saudável, não prejudica, inclusive não prejudica a saúde da pessoa. E a necessidade de proteção. Até aqui você pode, talvez, né, introduzir a questão da capacidade civil, né, dentro dessa proteção, que, como você estava querendo. Então, enfim, qual que é o limite entre até onde é saudável essa aposta e até onde precisa ser brecada?
O indivíduo idoso precisa de uma proteção, tá certo? Sérgio, obrigado pelas palavras, sempre muito gentil. Na verdade, a honra é minha estar aqui com vocês, trazendo esse tema. O que eu posso contribuir aqui com vocês, a gente na prática, dentro da área jurídica, a gente tem uma figura que é os pródigos, né? E esses pródigos, quando que aparece essa figura dos pródigos? Por exemplo, nos processos de curatela, onde a gente se discute a capacidade civil da pessoa, idosa ou não, né? E dentro da categoria dos pródigos, a gente tem os ludopatas, que são as pessoas viciadas. É um termo específico, né, que é utilizado para a pessoa que ela é incapaz, a pessoa é incapaz de resistir ao desejo de jogar, né? Mesmo com os prejuízos financeiros, sociais, emocionais, a pessoa não consegue, é um impulso mais forte. Isso é uma doença, né? Tanto é que a própria OMS, ela tem um termo específico e ela coloca como um transtorno, né, de saúde mental, né, é, essa questão dos jogos e o vício em jogos, né? É a ludopatia? Ludopatia, isso. E aí, assim, a gente tem alguns outros termos, né, que são utilizados, jogador compulsivo, apostador compulsivo, um jogo patológico, enfim, mas sempre fazendo essa relação, ou seja, é uma vontade, né, que a pessoa perde o controle, é um desejo que ela não consegue mais mensurar que aquilo está fazendo mal para ela e ela, enfim, né, então tem uma fantasia aí envolvida. E por isso que, nesses cenários que são provados, né, através de um processo judicial, ou seja, tem o Estado, o juiz, né, que vai ter uma perícia a ser analisada, que vai utilizar de uma perícia específica, né? A pessoa vai ter a possibilidade de se defender também, caso ela queira se defender, e dentro de um processo, nesse caso de curatela, por exemplo, vai ser verificado que aquela pessoa realmente está incapaz temporariamente para exercer os atos da vida civil, né? E aqui a gente pode fazer o recorte da pessoa idosa que se encontra numa situação dessa magnitude, né? Então, como que começa, né, pelo menos na literatura, quando a gente está falando dos pródigos em processo de curatela, quais são os pontos que mais aparecem em destaque? Primeiro é a perda do controle. Então, a pessoa não consegue parar de jogar, mesmo que ela queira. É um vício, né, Sérgio? É um vício. Então, podemos aqui fazer com uma analogia, um vício ao cigarro, à bebida, é um vício. Um outro limite é quando é muito notável assim o impacto financeiro que aquela pessoa tem. Então começa a prejudicar muito a questão da situação financeira, levando a dívida, venda de bens, né? Por exemplo, aquele recurso que era destinado para sua despesa essencial, ela já está utilizando para a prática de jogos, né? Então ali também já é um sinal de alerta, né, para os familiares e para a própria pessoa, né? Começa a ter o comprometimento da vida pessoal dela, pessoal social, né? Então, ela deixa de frequentar os ambientes sociais que antes ela frequentava, passa a se isolar, né? Então, isso também é muito comum nos pródigos, né? Eles se isolam, eles param de frequentar ambientes sociais, até para não ser julgado, né? Então, ele evita esse julgamento. Mentiras e ocultação, então, os familiares podem notar que a pessoa está fazendo formas assim né, de ocultar o que ela está fazendo, dos jogos, enfim, começa a mentir para os familiares, né? E por último, os sintomas mesmo de abstinência, como se fosse, né, uma droga. Então a pessoa ela fica ansiosa, ela fica estressada quando não está jogando, né? E isso já é um sinal de alerta para a dependência, né, de dependência de jogos. Então, nesse contexto, Sérgio, como que a legislação, a sociedade, a família vai ser acionada, né? É um tema muito novo ainda, né? E ainda mais a proteção da pessoa idosa é um tema mais novo ainda.
Mas o primeiro ponto que eu acho é, de forma mais assim objetiva, é a proibição de práticas de marketing abusivas, né? Então, é, a lei hoje, infelizmente, não traz nenhuma proteção da pessoa idosa, traz da criança e do adolescente, mas não menciona a pessoa idosa. Talvez essa pode ser uma discussão no futuro, né, do Congresso, é, exatamente para limitar essa publicidade direcionada para as pessoas idosas, né, porque a gente sabe que pode acontecer isso, né, sabendo que é uma população economicamente ativa, enfim, né, é a educação financeira. Então, eu acho que programas de educação financeira e de informação sobre a prática de jogos, né, tem que estar muito claro isso, né? É, programas também, eu acho que de autoexclusão, ou seja, que os familiares, em caso de incapacidade, aqui pensando naquele contexto de curatela ou início de demência ou Alzheimer, os familiares pedirem a exclusão daquela pessoa da plataforma, tá? E claro, eu acho que a intervenção judicial sempre vai existir, que é uma forma de proteção, né? Então, qualquer, vamos dizer assim, indício de prejuízo para aquela pessoa idosa, a pessoa idosa pode se valer do judiciário, se valer da promotoria, se valer da delegacia, né, dos canais de autoridades, né, previstas no Estatuto da Pessoa Idosa, ou os próprios familiares também buscar a proteção daquele familiar em caso desses casos que a gente está comentando, né? Então, se a pessoa, de repente, ela já estava, uma questão, né, que eu estava pensando hoje, Sérgio, aqui pensando no nosso programa aqui, se a pessoa, quando ela realizou as apostas, ela já estava demenciada, mas com sinais não tão claros, mas já estava em tratamento, vamos dizer assim. Porque hoje na plataforma, para você fazer o cadastro, você não precisa colocar um laudo de sanidade mental, né? Um laudo de que a sua cognição está ok. Você não precisa juntar um laudo, né? Então qualquer pessoa pode fazer o cadastro, desde que provada a identidade, né? Mas assim, retomando o nosso exemplo, então, a pessoa idosa que está começando a ter um comprometimento cognitivo, temporário ou não, né? É, ela faz diversas apostas e se entra numa dívida. Será que esses atos podem ser anulados pelo judiciário? Quais as provas que vão ser necessárias para se provar isso, né? Então, talvez essa vai ser talvez uma questão aí no futuro que vai ser o que o judiciário vai enfrentar, né? As anulações de apostas realizadas por pessoas que já estavam com a cognição ou a capacidade civil comprometida de alguma forma. João, então você trouxe questões importantes, né? Como a dependência, né, do jogo e o isolamento social, o prejuízo social que essa pessoa tem, né, essa pessoa idosa tem, se afastando da sua família, na tentativa até de esconder, de ocultar, né, essa questão do jogo, e dos gastos e dívidas aí que ela está fazendo, enfim. E assim, a gente tem duas situações, né? Que assim, hoje a gente tem uma quantidade, praticamente todo mundo hoje tem acesso a um telefone celular, inclusive as pessoas idosas, né? Uma parte dos idosos não usa, mas a gente vê cada vez mais pessoas idosas usando o celular, o computador, enfim, mais o celular, né? E assim, muitas dessas pessoas não dominam e não tem um filtro, né, para saber o que é legal, o que não é legal, o que tem risco, o que não tem risco, enfim, se ela está numa fake news ou não. A gente vê muito isso, né? Os mais jovens já nasceram praticamente na era, né, da tecnologia. Eu falo que eles nascem já com chip implantado, né? Já, em vez de cérebro, tem um chip, né? Eu não sei nem se usa mais o termo chip, né? Não, nem isso, enfim. Mas já nasce sabendo, né? Praticamente isso. Então, assim,
hoje a gente vê, junto com essa quantidade de idosos que utilizam a tecnologia, o celular, a gente tem uma quantidade grande de pessoas que hoje chamam aí de influencers, né? Que divulgam muito, né? Essa questão de jogos, de apostas, né? Enfim, e fazem marketing, uma propaganda muito grande. Então, assim, você já falou da questão da dependência, do isolamento, que isso pode levar, e queria te perguntar o seguinte: juntando essas duas questões, né? Um marketing agressivo, né? Uma propaganda agressiva, mas pessoas, juntando isso com pessoas que não têm uma habilidade tão grande, né? Às vezes, não todas, claro, mas algumas, acho que uma boa parte não tem essa habilidade com a tecnologia, com o celular, isso possibilita levar à questão de golpes, quer dizer, não só o endividamento do jogo pelo jogo, mas também está mais suscetível a golpes. Carlos, veja só, assim, essa situação também, ela vem muito antes das apostas online, né? A gente dentro, pelo menos dentro do judiciário, né, dentro do sistema judiciário, o que a gente tem de estratégias que utilizam a tecnologia para realizar algum golpe são inúmeras, assim, inúmeras, né? A gente pode citar diversos exemplos. Atualmente eles já até fazem chamada de vídeo com chamada de telefone com a voz da pessoa, né? Então, assim, além dos clássicos, né? Ligar, falar que é do banco, para passar algum código, né? A gente tem um universo, né, de golpes utilizando a tecnologia. Falando das apostas, né? Então, eu acho que um primeiro ponto aqui importante para gente deixar de alerta, né? É que os influencers, essas pessoas que são patrocinadas, existe uma discussão que elas também podem ser responsabilizadas, tá? Então, assim, tem um ponto que está sendo discutido. Existe uma lei dos influencers que está rolando lá no Congresso, exatamente para estipular essa limitação de responsabilidade, até quando que pode ser, não pode. A gente vê aí na mídia, né, diversos influencers que estavam dentro de esquemas, enfim, né, que estão sendo apurados, mas a gente percebe que existe realmente, de fato, essa influência, vamos dizer assim, até agressiva, né, para você, enfim, utilizar determinada plataforma. Os golpes financeiros, né, falando de letramento digital, talvez, uma pessoa que não tem letramento digital, que a gente não está falando só de pessoa da América que não tem letramento digital, não tem, né? Ela, com certeza, ela se torna mais vulnerável a esse tipo de golpe, né? Eu falo assim, eu peguei ainda a época da internet que era orgânica, que tinha que esperar ali um pouco para entrar, e depois, né, veio depois tudo aquilo, tal. Então, assim, eu não sou talvez um nativo, né? Eu quase, se eu nascesse um pouquinho mais depois, eu ia ser nativo virtual mesmo, né? Hoje, que nem você comentou, né, Carlos? Hoje as crianças, adolescentes sabem, elas dificilmente vão cair num golpe, né? Porque elas já nasceram com aquilo muito mais mastigado, assim, já nasce praticamente nesse meio. Agora, existem muitos mecanismos, né? Então, eu acho que um primeiro ponto, né, aí para a gente alertar, né, esse engano publicitário, é primeiro suspeitar do que está sendo ofertado. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Então, propagandas que prometem ganhos fáceis, oferecer bônus para incentivar as pessoas, né? Sem transparência, né? A pessoa sem colocar os riscos envolvidos, né? Então, a pessoa não entra no site, não consegue localizar muito bem qual é a empresa, qual é o CNPJ que está por trás, né? Principalmente agora está regulamentado, né? Então,
é suspeitar de ganhos imediatos. Eu acho que esse é um ponto, assim, suspeitar de ganhos imediatos, é, suspeitar de publicidade que coloca que você vai ganhar dinheiro em caso de você realizar o cadastro, né? Então, não existe ganhos imediatos, né? A gente, assim, assim, a probabilidade disso ser um golpe é muito alta, né, Carlos? Então, assim, suspeitar. Primeiro, suspeita quando a propaganda é muito boa. Vai procurar as fontes, ver se de fato aquela empresa, agora a gente tem um mecanismo muito importante, ver se aquela empresa está no cadastro do Ministério da Fazenda, ver se ela está lá, né? Porque se ela estiver lá, ela está regulamentada. E se ela estiver regulamentada, ela tem a fiscalização. Então, ou seja, diminui bastante aí o risco de estar entrando aí numa roubada. Acho que é isso, Carlos. Olha, o assunto é bastante novo, a pessoa idosa, gostei muito dos conceitos, eu acho que a questão do pródigo é super importante, porque a gente só acha que a curatela era dada para pessoa com déficit cognitivo, com demência, mas ela é muito real, não é? Então, a gente tem muito para observar, e a nossa última pergunta, ô João, porque o nosso tempo passa muito rápido, é assim, eu acho que você já sinalizou várias coisas, né? O que que a sociedade pode fazer, né? E eu queria trazer agora mais particularizando nos movimentos que defendem a pessoa idosa, e eu estou dando o nome de conselho, tá? Eu quero lembrar que nós estamos esperando no ano que vem a realização das conferências, a municipal do idoso, a estadual, as estaduais e a conferência nacional. Eu acho que a gente já tem uma pauta para discussão muito grande nisso, tem várias questões que nós precisamos estar atentos, porque a conferência tem um peso muito grande, e aí eu queria perguntar a você, dentro dessa concepção, o assunto está chegando com muita força, qual seria o papel dos conselhos nessa questão das bets, dos jogos? Ele teria voz? Ou a gente teria que pautar isso como um assunto da conferência para sair uma decisão, não é? Eu queria que você dividisse essa responsabilidade de proteção, e aí a gente pode ir até mais longe, não só os conselhos, mas nós temos vários movimentos, e o próprio OLI, que eu, Sérgio, fazemos parte, o Carlos também, é uma organização da sociedade civil, e aí você pode pular um pouquinho, não específico do conselho, mas trazendo a organização da sociedade civil em proteção, na defesa das pessoas idosas, para não caírem mais nisso, porque as pessoas idosas já estão endividadas e super endividadas com a questão dos empréstimos consignados, que foram chegando muito de mansinho, como uma grande solução para os idosos, e a gente sabe hoje o prejuízo que muitas pessoas idosas têm, que a renda absolutamente diminuída pela questão dos empréstimos, e pesquisas apontam que os empréstimos feitos não são para eles, são para terceiros. Então, arremata o nosso assunto de hoje, chamando a responsabilidade desses atores aí que eu destaquei para você. Por favor. Ótimo, Marília, ótimo ponto. Com certeza. Historicamente, a sociedade civil e os conselhos, né, e o conselho da pessoa idosa, impulsionaram, né, a política nacional do idoso, o estatuto da pessoa idosa. Então, eles possuem um papel histórico na construção, né, de políticas públicas do envelhecimento aqui no Brasil. Agora sim, a gente está num momento importante, né, nesse momento da conferência. Eu acredito que isso deve sim ser incluído. Os conselhos, eles têm um papel fundamental, não só o conselho municipal, que está mais em contato ali com a realidade do município, mas o estadual e o nacional no sentido de diretrizes, né? De dar as diretrizes, a pauta política importante que está sendo discutida ali no momento. Então, eu vejo como um papel fundamental, e o terceiro setor é, é um dos pilares, assim, né? Então, você com o OLI, né, e entre outras entidades, tem que realmente, eu acho que, trazer essa pauta, né, incluir essa pauta no debate público. E aí, para não tomar muito tempo, eu acho que eu destaco, assim, estudando o tema,
dois pontos assim principais que eu vejo como conclusão. Educação e conscientização, eu acho que a gente não consegue jogar toda a responsabilidade para a legislação, para, enfim, para atores, mas é criar programas mesmo de educação e conscientização sobre os riscos dos jogos de azar, sobre os riscos dos jogos online, principalmente para o público mais velho, para o público que está, público mais velho em situação também de vulnerabilidade, destacando o impacto negativo que isso pode causar, né? Os programas também, eu acho que a inclusão nos programas, de repente, a indicação para o centro-dia, para incluir na pauta mesmo como se fosse uma aula de educação sobre isso, né? Utilizando a rede para isso. E eu acho que o apoio familiar é essencial, né? As famílias, elas podem, de alguma forma, também monitorar a participação dos seus membros, de todos aqui, falando de todos, né? Do filho, do adolescente, do pai, da mãe, dos avós, exatamente para ver se alguém está numa situação assim de vício, né? Porque isso também foge um pouco a gente só não vai resolver isso com política pública, só com educação. Às vezes tem outras variáveis aí, como a história de vida da pessoa que acaba levando ela para um vício, né? Então eu acho que essa rede de apoio formal e informal, né? Apoio familiar ou de amigos, de vizinhos, ela também é fundamental, não só para a proteção aqui nesse tema contemporâneo, mas também até para a proteção de violações, né, de discriminação, etc. A rede acaba se tornando aí um ator fundamental, né? Opa, estava um problema aqui para abrir o microfone. João, muito bom, né? Trazer esse tema, né? Muito boa a sua fala, né? Esse debate. E é importantíssimo, né? Porque eu penso que isso é uma questão séria que está acontecendo, né? Como a Marília ressaltou, a gente já tinha a questão dos empréstimos consignados, que já há muitos anos a gente vem discutindo isso, né? Essa questão, principalmente dos empréstimos que não são feitos para a própria pessoa idosa, né? Muitas vezes esses empréstimos são feitos para outro, né? Da família, enfim, se utilizar, e o idoso não percebe que ele vai carregar essa dívida aí por muito tempo, né? E aí agora a gente tem essa questão das apostas, né? Então, muito bom esse tema, né? E aí aqui só para deixar registrado que eu também já sou idoso, né? E sou antigo igual o Sérgio, né? E assim, eu me lembro de duas coisas. Primeiro, a minha avó, que era viciada em jogo de bicho, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, então eu sou carioca, e lá no Rio essa cultura é muito forte até hoje, né? E na minha infância era muito. Minha avó vivia fazendo coisas, né? Assim, pedindo opinião de que bicho para dar, qual era o bicho que ia ganhar, Às olhar no vezes sonhava, né? Sonhava, né, Carlos? olhar no fundo da xícara, né? Do café para ver que bicho estava vendo, enfim. Então tinha essas coisas, isso aí remonta, né? A minha história, né? E me leva aí para minha infância. E o Cassino da Urca, né, que no Rio era famoso, né, também. O Cassino da Urca, quando eu nasci, ele já não estava mais funcionando, né, mas o prédio é famoso, enfim, né, e a gente conhecia e ouvia muito as histórias, né, então, para você ver que essa coisa vem de longe, né, então, eu estou com 64 anos, então, você vê, quantos anos atrás a gente já tinha essa questão lá da minha avó, por exemplo, se endividar muitas vezes jogando, né, no bicho, né? Então, muito importante trazer esse tema hoje, porque agora está na palma da mão, né? Você não precisa nem ir lá na esquina jogar, né? Você joga dentro da sua casa, você joga. Então, então é muito importante. Então, queria te agradecer mais uma vez por você ter trazido esse assunto e queria que você fizesse aí um fechamento, assim, com alguma coisa que a gente não tenha falado, que não tenha abordado, que você considere importante, que recado você gostaria de deixar para as pessoas que nos assistem. Obrigado, Carlos. Você falou um ponto importante dessa limitação do espaço geográfico, né? Então, antigamente, você tinha uma barreira física, né? Então, hoje em dia, a gente não tem mais isso, né?
Você encontra a internet em qualquer ponto, vamos dizer assim, na cidade, né? Principalmente em região metropolitana, você consegue encontrar. E o celular também, hoje em dia, né, assim, a gente acredita que, é claro que tem pessoas que não têm acesso, mas a gente tende a acreditar que o acesso à tecnologia só vai também aumentar, né? Então, não tem como frear isso, não tem como mudar o rumo da história, que nem você comentou, né, Carlos? Eu acho que isso é histórico, né? Ou seja, uma história que se repete, né? Pessoas que ficaram endividadas lá atrás por apostas tendem a ficar endividadas agora porque tá mais fácil, inclusive. O que eu acho que ficaria como mensagem e como alerta, né? Aproveitando o espaço que vocês colocam aqui, é suspeitar quando a promessa é muito boa, né? Lembrando que é um jogo de aposta. Então, suspeite, não clique em dúvida. Ah, tem dúvida? Não, melhor não clicar, porque é muito fácil você uma contratação, fazer algo com um clique, né? Então, toma muito cuidado. Se tem dúvida, é melhor esperar, fazer com calma, conversar com outras pessoas, falar, olha, o que que você acha disso? Né? Agora, com a regulamentação, pesquisa, vê se a empresa está lá, né? Eu acho que também o acesso à internet aí também facilita um pouco você fazer essa primeira checagem, essa primeira verificação. E o autoconhecimento também, vinculado à educação aqui, eu acho que perceber se passada essa primeira barreira de você ficar vulnerável a golpes, se que realmente quiser apostar e fazer o uso desse esporte, eu acho que é ter também essa autoobservação, se, tá, se você está se comprometendo, se não, e se você está se comprometendo, será que, né, ter esse, que a gente comentou um pouco aqui no episódio, né? Se Aham. estiver precisando de ajuda, né, procurar uma ajuda de um profissional, né, se estiver tendo essa dificuldade. Então, essa mensagem mais de alerta, né? Eu acho que é um momento que a gente vai entrar em uma nova fase, né, para desses jogos, né? E, João, só para deixar assim, bem claro para quem nos assiste, essa questão que você falou de a gente pesquisar para ver se essa empresa é cadastrada ou não, né? Onde, né? Onde eu vou lá no Google, eu boto o quê para pesquisar isso? Já saiu, Sérgio, já saiu a lista, Carlos, já saiu a lista das empresas que foram homologadas, vamos colocar assim, que tiveram autorização. Acredito que no ano que vem, talvez essas informações estejam compiladas em alguma plataforma do governo federal. Mas, em um Google, né, ou utilizando outra plataforma de pesquisa, colocando o nome da empresa, eu acho que já consegue, com certeza, ter, Entende? assim, pegar o começo do rastro, ver se aquela empresa consta na lista das empresas homologadas, né? Eu acho que, nesse primeiro momento, eu acho que seria isso. Acredito que no ano que vem a gente vai ter essa informação, talvez em uma plataforma específica, mas já é possível fazer essa consulta, tá? Que ótimo. Então, já sinta-se convidado para ano que vem você Já, voltar para a gente falar sobre os isso, desdobramentos, tá bom? sobre os desdobramentos e saber onde, né, recorrer, onde estão listadas, enfim, muito importante isso. Então, muito Uhum. obrigado, João. Marília, Sérgio, vocês querem comentar alguma coisa antes da gente encerrar? É só Sérgio, agradecer. o microfone. Muito obrigada mais uma vez, João, pela sua disponibilidade, Imagina. sua parceria, sabe, sua responsabilidade. E vamos em frente acompanhando, e penso que hoje foi só o primeiro momento. Vamos falar muito disso ainda, no sentido de esclarecer e proteger os direitos da pessoa idosa. E este canal aqui sempre defendeu a autonomia da pessoa idosa. Não é? Então, a gente está sempre, foi essa a nossa pegada, foi o nosso compromisso, mas também a gente sabe que muitos idosos podem cair e caem em golpes. Então, nosso papel também, já pautamos vários assuntos nesse sentido de proteção. Muito obrigada, querido. Autonomia consciente, né, Marília? Ô, João, eu também queria te agradecer, foi ótimo. Você, como eu já falei antes, eu repito,
É muito claro, foi super legal, porque a forma como você explica é inteligível, muito legal. Mas eu queria, né, neste agradecimento, fazer uma lembrança a todos nós, inclusive para mim. Os jogos, em geral, os jogos de azar, eles foram inventados para a gente perder, não para a gente ganhar. Não se esqueçam disto, tá bom? João, muito obrigado. Tá Obrigado, certo. gente. Obrigado. Obrigado, então, a todos que nos assistem. Terminamos, então, aqui mais um episódio do canal que rola na Geronto, falando hoje sobre essa questão importante das apostas, né, virtuais. E, então, mais uma vez, agradecer ao João Iotti, que esteve aqui com a gente, para falar sobre esse tema. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.